Imagine um mundo onde o Bitcoin, conhecido por sua segurança e descentralização, pudesse também ser um terreno fértil para a criação de tokens fungíveis, como vemos em blockchains como Ethereum e Solana. Durante anos, essa ideia parecia distante, algo reservado para redes mais flexíveis. Mas então, surge uma nova possibilidade que promete transformar a forma como entendemos o Bitcoin: os Bitcoin Runes. Os Runes não são apenas um novo protocolo, são um salto evolutivo na jornada do Bitcoin. Pense neles como uma nova linguagem, uma ferramenta que simplifica e potencializa a criação de tokens fungíveis na blockchain mais antiga e respeitada do mundo. No meio de toda essa agitação, dois eventos se destacam. O primeiro é o quarto halving do Bitcoin, um marco que ocorre a cada 4 anos e que sempre gera grandes expectativas no mercado. Em abril de 2024, o mundo cripto aguardava ansiosamente as consequências dessa redução na recompensa dos mineradores. E foi exatamente nesse momento de expectativa máxima que os Bitcoin Runes foram lançados. A sincronicidade não foi acidental, foi uma jogada estratégica que capturou a atenção de toda a comunidade. Logo após o lançamento, os Runes começaram a mostrar seu impacto. O token com o maior valor de mercado, o EISIC, já acumulava mais de 325 milhões, atraindo investidores e desenvolvedores. Esse novo protocolo, além de promissor, causou um verdadeiro rebuliço na rede Bitcoin, elevando as taxas de transação a níveis históricos. No dia 20 de abril de 2024, as taxas médias de transação chegaram a ultrapassar $127. Foi um sinal claro: algo grandioso estava acontecendo. Mas o que exatamente são os Runes? Como eles se diferenciam dos padrões de tokens que já existem no Bitcoin? Essas são perguntas que começaram a ecoar na mente de todos, desde mineradores até investidores, todos tentando entender o que esse novo protocolo traria de novo para a rede. E assim, uma nova era começa a se desenrolar. Uma era onde o Bitcoin não é apenas uma reserva de valor, mas também um palco para a criação de tokens fungíveis. Uma era que promete mudar para sempre a narrativa da criptomoeda mais antiga do mundo. Enquanto o impacto inicial dos Bitcoin Runes reverberava pela comunidade, uma figura central emerge nesse cenário: Casey Rodarmor. Para quem está familiarizado com a evolução do Bitcoin, o nome pode soar familiar. Rodarmor é o mesmo criador do protocolo Ordinals, que permitiu a criação de inscrições similares a NFTs na blockchain do Bitcoin. Agora, ele está de volta com uma proposta ainda mais audaciosa: os Bitcoin Runes. Rodarmor percebeu uma necessidade urgente na rede Bitcoin. Embora já existissem padrões como BRC20 e SRC20, eles apresentavam um problema sério: o spam de UTXOs, que sobrecarregava a rede, afetando sua eficiência. Era preciso uma solução mais elegante, algo que respeitasse a arquitetura do Bitcoin, mas que, ao mesmo tempo, fosse mais simples e eficiente. Foi com essa visão que, em setembro de 2023, ele anunciou o Runes. Desde então, a expectativa só cresceu. Mas o que faz dos Runes algo tão especial? A resposta está na simplicidade e na eficiência do protocolo. Ao contrário de seus predecessores, que dependem de teorias complexas como as ordinais e de dados off-chain, os Runes são incrivelmente diretos. Eles aproveitam o que já é fundamental no Bitcoin, o modelo UTX e o opcode OP-Return, para criar um padrão de token fungível que não apenas funciona, mas que respeita a essência do Bitcoin. Rodarmor, sempre pragmático, enxerga um futuro onde o Bitcoin, graças aos Runes, se torna mais do que apenas uma reserva de valor. Ele acredita que, com a criação de um bom protocolo de tokens fungíveis, o Bitcoin pode atrair uma nova geração de desenvolvedores, aumentar o volume de transações na rede e, consequentemente, gerar mais receita para os mineradores. Essa visão é compartilhada por grandes players do mercado, como a Franklin Templeton, que vê no Runes o potencial de diminuir a diferença entre o Bitcoin e outras blockchains mais flexíveis como Ethereum e Solana. À medida que o lançamento oficial dos Runes se aproximava, o interesse aumentava. As discussões não se limitavam mais aos círculos técnicos. Agora, todos queriam saber o que esse novo protocolo poderia significar para o futuro do Bitcoin. Runes não era apenas uma atualização, mas uma revolução silenciosa, pronta para redefinir o que é possível na blockchain mais robusta do mundo. Agora que sabemos quem está por trás dos Bitcoin Runes e por que eles são tão promissores, vamos mergulhar no coração dessa inovação: como os Runes realmente funcionam. Tudo começa com a estrutura fundamental do Bitcoin, o modelo UTXO, Unspent Transaction Output.
No mundo do Bitcoin, cada transação consome um ou mais UTXOs e cria novos UTXOs como troco. É como gastar dinheiro em espécie. Você entrega uma nota e, se precisar, recebe o troco. Os runes aproveitam essa arquitetura de maneira brilhante. Cada rune é, na essência, um UTXO que pode ser transferido, dividido ou combinado, mas com um detalhe crucial: ele carrega informações adicionais. Aqui entra em cena o OP Return Opcode, uma pequena, mas poderosa ferramenta que permite que informações sejam anexadas a uma transação Bitcoin sem comprometer a segurança ou a eficiência da rede. O OP Return é como um pequeno espaço reservado dentro de cada transação onde você pode gravar dados, até 80 bytes, para ser exato. E é nesse espaço que a mágica dos runes acontece. Quando você cria um rune, um processo chamado de etching, você está, na verdade, utilizando o OP Return para armazenar informações cruciais sobre aquele token. Isso inclui detalhes como o nome, o símbolo, a quantidade, a divisibilidade e até mesmo regras específicas sobre como ele pode ser transferido ou distribuído. É um processo tão simples quanto eficaz, e é aqui que os runes começam a mostrar sua verdadeira força. A simplicidade, no entanto, não significa falta de sofisticação. Os runes permitem operações complexas com múltiplos tokens em uma única transação. Diferente do padrão BRC20, que só permite a transferência de um tipo de token por transação, os runes podem gerenciar vários tokens simultaneamente. Isso significa que você pode realizar várias operações com diferentes runes em uma única transação, economizando espaço na blockchain e reduzindo custos. E se algo der errado, não se preocupe. Se uma transação rune falhar, por exemplo, se os dados no OP Return estiverem incorretos, o protocolo queima os runes automaticamente, garantindo que nada seja criado acidentalmente. É assim que os runes funcionam, aproveitando a arquitetura robusta do Bitcoin, com uma eficiência e simplicidade que tornam a criação e gestão de tokens fungíveis algo acessível e, mais importante, sustentável para o futuro do Bitcoin. Compreender o funcionamento dos runes nos leva a uma questão essencial. Por que eles são tão eficientes e simples? E por que isso importa tanto para o futuro do Bitcoin? A resposta está profundamente enraizada na forma como os runes foram projetados para operar dentro da rede. No universo das criptomoedas, a simplicidade muitas vezes é subestimada. Mas no caso dos runes, ela é o que os torna revolucionários. Quando Casey Rodarmor concebeu o protocolo, ele sabia que o Bitcoin, por sua própria natureza, não foi criado para lidar com a complexidade dos tokens fungíveis. Então, ao invés de lutar por essa limitação, ele decidiu trabalhar com ela, respeitando os princípios fundamentais do Bitcoin e, ao mesmo tempo, superando as barreiras técnicas que impediram a criação eficiente de tokens no passado. Os runes, ao se apoiarem no modelo UTXO e no OP Return, evitam o problema que outros padrões enfrentam: a criação excessiva de UTXOs que nunca serão gastos. Isso pode parecer uma preocupação menor, mas na prática, a proliferação desses junk UTLs é um fardo crescente para a rede Bitcoin. Eles ocupam espaço, aumentam a carga de trabalho dos nós e, a longo prazo, podem comprometer a eficiência da rede. Agora, compare isso com o que acontece no padrão BRC20, que, por causa de seu design, acaba gerando uma grande quantidade de dados inúteis que congestionam a blockchain. A cada nova transação, mais lixo se acumula, forçando a rede a trabalhar mais para processar informações que nunca serão utilizadas. Isso não apenas aumenta os custos de transação, mas também coloca em risco a sustentabilidade a longo prazo da rede. Por outro lado, os runes foram projetados com uma abordagem minimalista. A área de armazenamento OP Return é limitada a 80 bytes, uma quantidade minúscula em comparação com os 4 MB das inscrições BRC20. Esse design enxuto não só conserva recursos, mas também torna as transações mais rápidas e menos custosas, garantindo que a rede Bitcoin permaneça ágil e acessível mesmo com o crescimento do uso de tokens. Além disso, a integração dos runes com o modelo UTXO do Bitcoin significa que eles se adaptam perfeitamente à infraestrutura existente. Não há necessidade de criar novas camadas de complexidade ou introduzir tokens nativos para gerenciar as transações. Em vez disso, os runes utilizam o que já funciona no Bitcoin, ampliando suas capacidades sem sobrecarregar a rede. Essa eficiência em recursos e simplicidade de design não é apenas um capricho técnico.
É o que pode garantir que o Bitcoin continue a evoluir sem comprometer seus princípios fundamentais. É a diferença entre um sistema que se incha até colapsar e um que cresce com a elegância e robustez necessárias para suportar o futuro. A eficiência e a simplicidade dos runes não são apenas características técnicas. Elas são a base de uma transformação mais profunda que está prestes a ocorrer no ecossistema Bitcoin. Com essas qualidades, os runes estão preparados para expandir o uso da rede de maneiras que antes eram impensáveis. O que começa como uma ferramenta técnica, logo se revela como um catalisador para a ampliação da base de usuários do Bitcoin. A história do Bitcoin é marcada por sua função como reserva de valor e meio de troca. Mas os runes adicionam uma nova dimensão: a criação de tokens fungíveis, que podem capturar a imaginação tanto de desenvolvedores quanto de investidores. Esse novo potencial está atraindo um grupo diversificado de usuários, incluindo comunidades dedicadas a meme coins, que já demonstram um interesse significativo pelos runes. Essas comunidades não são apenas um fenômeno passageiro, elas representam uma mudança cultural na forma como interagimos com a tecnologia blockchain. Meme coins, por mais que possam parecer triviais, são um poderoso motor de adoção. Elas criam comunidades vibrantes, engajadas e, o mais importante, fiéis. A capacidade dos runes de facilitar a criação e o gerenciamento desses tokens na rede Bitcoin está colocando a blockchain mais antiga do mundo no centro de um novo tipo de economia digital. Uma que é movida não apenas por valor financeiro, mas por cultura e identidade. À medida que esses novos usuários entram na rede, eles trazem consigo um aumento no volume de transações, o que, por sua vez, fortalece a rede Bitcoin. Mais transações significam mais taxas de transação, o que é uma excelente notícia para os mineradores, especialmente após o último halving, que reduziu a recompensa por bloco minerado. Com os runes, os mineradores encontram uma nova fonte de receita, garantindo que a rede continue a prosperar mesmo com a diminuição das recompensas de mineração. Mas o impacto dos runes vai além da simples criação de tokens. Eles estão expandindo a utilidade da rede Bitcoin de maneiras que antes não eram possíveis. Cada novo projeto que adota os runes traz consigo novas estratégias, novas ideias e novos casos de uso. Isso não só diversifica o ecossistema, mas também fortalece a resiliência da rede como um todo. Em vez de ser vista apenas como uma reserva de valor, a rede Bitcoin começa a ser reconhecida como uma plataforma multifacetada, capaz de suportar uma vasta gama de aplicações descentralizadas. Essa expansão de uso e utilidade não é apenas um ganho para a rede Bitcoin. É uma vitória para todos que acreditam no poder da descentralização e na capacidade do Bitcoin de evoluir sem perder sua essência. Os runes são a chave para desbloquear esse futuro, trazendo novos usuários, novas ideias e, talvez o mais importante, um novo propósito para a rede que começou tudo. À medida que a base de usuários cresce e a utilidade do Bitcoin se expande com os runes, surge um novo ecossistema, repleto de possibilidades. Não estamos falando apenas de uma nova tecnologia ou de uma simples inovação no código. Estamos diante da construção de um universo inteiro, onde projetos, ideias e comunidades se entrelaçam para criar algo que vai além do que o Bitcoin já foi capaz de alcançar. O coração desse ecossistema são os tokens criados com o protocolo Runes. Desde projetos já estabelecidos até novos empreendimentos, todos estão se preparando para aproveitar o potencial dessa tecnologia. Alguns, como os Rune Pups e o Runestone, já começaram a deixar sua marca. Eles não são apenas tokens, mas veículos para novas narrativas e comunidades. Esses projetos não surgem isoladamente. Eles fazem parte de um movimento mais amplo que está redefinindo o que significa criar e interagir com ativos digitais na rede Bitcoin. Mas onde esses projetos ganham vida? É aqui que os launchpads entram em cena. Imagine uma plataforma onde novas ideias podem ser lançadas, testadas e distribuídas para uma comunidade ávida por inovação. Launchpads como o Bitcoin Rune são o ponto de partida para muitos desses projetos. Eles oferecem um ambiente controlado, onde os criadores podem gravar seus runes e iniciar operações como transferências e vendas. É o primeiro passo para transformar uma ideia em algo real e tangível dentro do ecossistema Bitcoin. Claro, onde há tokens, há mercados. E o ecossistema Bitcoin Runes não estaria completo sem os marketplaces, onde esses novos ativos podem ser comprados, vendidos e trocados. Plataformas como a OKX e a Magic Eden já estão se posicionando para atender a essa demanda crescente.
Esses marketplaces não são apenas locais de comércio, mas pontos de convergência para a comunidade. Eles são onde as pessoas descobrem novos tokens, discutem estratégias e constroem as fundações de novas economias digitais. Para garantir que todos possam acessar e gerenciar seus runes, surgem também carteiras digitais dedicadas. Ferramentas como a Xverse permitem que os usuários armazenem e administrem seus ativos de forma segura e eficiente. Estas wallets são mais do que simples aplicativos. Elas são o ponto de contato diário entre os usuários e o ecossistema em expansão. E assim, o ecossistema Bitcoin Runes começa a tomar forma. É uma rede em crescimento, onde cada novo projeto, marketplace ou wallet adiciona uma nova camada de profundidade e complexidade. E à medida que mais projetos se juntam a essa revolução, o Bitcoin deixa de ser apenas uma moeda ou uma reserva de valor para se tornar a base de um universo digital dinâmico, pulsante e em constante evolução. Enquanto o ecossistema dos Bitcoin Runes se expande, é inevitável que surja uma comparação com outros padrões de tokens que já existem na rede Bitcoin. Entre eles, o BRC20 se destaca, sendo um dos primeiros a permitir a criação de tokens na blockchain do Bitcoin. Mas o que realmente diferencia os Bitcoin Runes do BRC20? Para entender isso, precisamos olhar para o coração de cada um desses padrões e ver como eles operam. O BRC20, por exemplo, foi uma inovação significativa em seu tempo. Baseado na tecnologia Ordinals, ele permitiu que dados fossem inscritos diretamente em satoshis, os menores componentes do Bitcoin. Isso abriu a porta para a criação de tokens dentro do próprio Bitcoin, algo que antes parecia impossível. No entanto, esse avanço veio com um custo. O modelo de operação do BRC20, que depende da inscrição de dados diretamente em satoshis, acaba gerando uma carga pesada na rede. Cada transação BRC20 exige novos inscriptions, o que não só aumenta a complexidade das operações, mas também pode sobrecarregar a rede, criando um acúmulo de dados que são difíceis de gerenciar. Em contrapartida, os Bitcoin Runes adotam uma abordagem completamente diferente. Eles se baseiam no modelo UTXO, que é fundamental para o funcionamento do Bitcoin. Em vez de inscrever dados em satoshis, os runes utilizam o campo OP_RETURN para armazenar informações de forma muito mais eficiente. Isso significa que, ao contrário do BRC20, os runes não sobrecarregam a rede com dados desnecessários. Eles operam de maneira mais leve, utilizando apenas 80 bytes por transação, em comparação com os até 4 megabytes que podem ser exigidos por uma única inscrição BRC20. Além disso, quando se trata de criar e transferir tokens, os runes oferecem mais flexibilidade. O BRC20 é limitado, permitindo apenas a transferência de um tipo de token por transação. Já os runes permitem múltiplas operações em uma única transação, o que não só economiza espaço na blockchain, mas também torna o processo muito mais eficiente. E há outro ponto crucial: a compatibilidade. Os Bitcoin Runes são projetados para se integrar perfeitamente com o Lightning Network, a solução de camada 2 do Bitcoin, que permite transações rápidas e baratas. Isso dá aos runes uma vantagem significativa sobre o BRC20, que não tem essa compatibilidade nativa e exige o uso de carteiras específicas suportadas por Ordinals para funcionar. No final das contas, os runes representam uma evolução natural e refinada do conceito introduzido pelo BRC20. Eles são mais leves, mais eficientes e melhor integrados com a infraestrutura existente do Bitcoin. Para aqueles que buscam não apenas criar tokens, mas fazê-lo de uma maneira que respeite e preserve a integridade da rede Bitcoin, os runes surgem como a escolha clara. É a diferença entre um pioneiro que abriu o caminho e uma solução que leva essa visão adiante, adaptando-a para um futuro mais sustentável e inovador. À medida que percorremos a jornada dos Bitcoin Runes, desde sua concepção até sua comparação com o BRC20, surge uma conclusão inevitável. Estamos testemunhando o nascimento de algo verdadeiramente transformador. Mas como toda inovação em seu estágio inicial, os runes ainda são uma promessa que está começando a se desenrolar. E como qualquer grande promessa, eles carregam consigo tanto oportunidades quanto incertezas. Por um lado, os runes representam a próxima fase na evolução do Bitcoin. Uma fase onde a blockchain mais antiga e confiável do mundo ganha novas capacidades sem comprometer sua essência. Eles mostram que, mesmo depois de mais de uma década de existência, o Bitcoin ainda pode se reinventar, incorporando novas funcionalidades que ampliam seu escopo e aumentam seu valor.
Os runes não são apenas um novo protocolo, são um sinal de que o Bitcoin está longe de ser estático. Eles demonstram que, com o pensamento certo e a abordagem correta, é possível continuar inovando em cima de uma base que já provou sua resiliência ao longo do tempo. No entanto, essa inovação vem com um aviso importante. Estamos ainda nos primeiros dias do desenvolvimento dos runes, e como qualquer tecnologia emergente, eles serão testados. Haverá ajustes, melhorias e, inevitavelmente, desafios a serem superados. A comunidade Bitcoin, assim como os investidores e desenvolvedores que estão se aventurando nesse novo território, precisa estar consciente de que o caminho adiante não será isento de obstáculos. A volatilidade e a incerteza são partes inerentes da paisagem cripto, e os runes não serão exceção a essa regra. Além disso, à medida que novos projetos começam a usar o protocolo Runes, estamos entrando em uma fase altamente especulativa. Muitos desses projetos estão em estágio inicial e suas chances de sucesso variam. Isso não diminui o potencial dos runes, mas serve como um lembrete de que, enquanto essa tecnologia tem o poder de transformar o Bitcoin, ela também carrega riscos que não podem ser ignorados. Cada novo projeto que surge é uma aposta, e a comunidade precisa estar preparada para tanto os ganhos quanto as perdas que possam vir. Mas talvez a maior lição que podemos tirar dos runes é a resiliência e a adaptabilidade do Bitcoin. A capacidade de inovar sem trair seus princípios fundamentais é o que mantém o Bitcoin relevante em um cenário tecnológico que muda rapidamente. E enquanto os runes são um passo ousado nessa evolução, eles também são uma celebração daquilo que o Bitcoin sempre foi: uma plataforma de possibilidades infinitas, movida pela crença inabalável na descentralização e na liberdade financeira. Estamos apenas no começo desta nova era. E o futuro que os runes podem ajudar a construir é vasto e cheio de potencial. O que resta agora é acompanhar essa jornada, com os olhos atentos e o espírito aberto, prontos para o que está por vir. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer entender mais sobre as novas segundas camadas do Bitcoin, eu recomendo que você assista esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.